27 de março de 2026, day trade com mini índice. Vamos ver no pregão de hoje como que se desenvolveu. Então aqui eu comecei a gravar, eram 9h18, já tinha feito algumas operações e uma operação interessante que eu até comecei a marcar ali para vocês, ó. Comecei ali comprando, né, tá? Aquela primeira compra lá atrás, lá por volta das 9 e pouquinho. Aí, quando o mercado ele entrou fluxo na compra, eu comprei mais onde estão aquelas setas. E fui sair naquelas setinhas verdes ali, né, tá? Onde tem aqueles triângulos verdes, que eu vou colocar setas ali agora para mostrar para vocês, tá? A primeira compra, na verdade, foi lá atrás, né, tá certo? Ele veio contra, né, tá? Como sempre. E aí eu comecei a sair e fui saindo cada vez mais para cima, né, tá? Conforme ele veio vindo, já dando lucro. E encerrei a operação ó, com 180 pontos, né, tá? Com 5 mini contratos no total. Eu já tinha feito uma operação primeiro e essa foi a segunda operação do dia. Então agora a gente está aí aguardando, né, uma nova oportunidade para entrar, seja na compra ou seja na venda, né? E vamos esperar o mercado oferecer alguma coisa para a gente. Então a gente já marcou ali aquele topinho ali que tem ali, tá vendo? Ele bateu no topo ali, passou para cima, voltou, passou para cima de novo, né? Roubou mais os stops ali como quem fosse para cima e já veio para baixo e perdeu o fundinho aqui, tá vendo? Então isso é o que o mercado faz o tempo todo, tá vendo? Ele rompe topo e em seguida rompe o fundo, né, tá? Então tem que estar sempre muito atento, porque o mercado o tempo todo tenta te provar que você tá errado, né, tá? Se você for na onda dele, você geralmente vai entrar em fria. Então, espere ele dar um sinal claro, entrar fluxo, né, tá? Para você realmente fazer melhor suas operações. Sei que ali a gente saiu ali atrás, né, tá? Por enquanto a gente não entrou em nada, né? A gente está fora de trade. Eu tô esperando. Se ele vier mais para baixo aqui, eu vou comprar, tá? Então, tô esperando ele vir para mim poder colocar uma compra, né, tá? Eu quero colocar compras abaixo da onde eu saí com as vendas ali, tá vendo? O mercado ele tá indo para baixo agora, corrigindo. Você vê que quando ele corrige assim, né, tá? Você tem que esperar realmente ele parar, né, tá? Mostrou ali uma pequena fluxo de compra. Olha o fluxo de venda grande que entrou, né, tá? Nessa descida agora. Contrapondo o fluxo de compra na subida ali, tá? Então, vamos ver, né, tá? O mercado já tá indo para cima ali. A gente coloca uma retração de Fibo, né, tá? Para ver aonde está o 61, né, tá? Da retração de Fibo, ele já foi até os 50% de tudo que ele subiu ali. Então eu vou colocar uma compra aqui, ó, na retração de Fibo, tá? De 61. É uma compra de risco, tá? Ali é metade do caminho, não quer dizer nada, né, tá? Mas eu acho que vale a pena colocar ali, tá? Não tem problema, né, tá? Então ele pegou a compra e agora a gente tem que aguardar, ver o que ele vai fazer. Se ele vai dar alguém ou se ele vai vir mais para baixo e até mesmo ele pode vir perder aquele fundo que tem lá embaixo, né, tá? A mínima do dia. A gente já colocou uma venda ali no 200, um pouquinho além do topo anterior que tem ali, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu acho que é lá que ele vai buscar os stops.
Ele deu a primeira subida, tá? Até ele volta. Vamos ver como é que ele se comporta. Voltou de novo pro meu preço. Poderia ter saído lá, mas eu ainda acho que ele vai lá em cima naquele topinho, né, tá? Então vamos aguardar. Se ele vier para baixo, a gente vai se defender posição sem problema. Como eu falo, né, tá certo? Sempre você tem que ter um motivo para ter entrado, tá? O motivo para que eu entrei ali foi por conta da retração de 61%, tá, de FIBO. Então é um ponto importante. Outra coisa que é importante é que você tá vendo aí, ó, tá certo? Esse sombreado que tem aí do lado esquerdo do gráfico, esse sombreado é o volume profile, tá? E a POC, que é onde teve maior negociação da, do dia, né, tá? Ela está exatamente em cima do preço aí agora, tá? Que é aquela linha vermelha ali, ó, que tem do volume profile, tá vendo? Então, como ele subiu e voltou e bateu de novo nessa linha, tá? Aí é onde muitos players estão interessados em comprar e vender, tá? Então ele foi lá no último topinho ali agora, passou 5 pontos. Vamos ver se ele vai lá no 200 ou se ele já vai voltar de novo, né, tá? Olha lá, chegou até meu preço, voltou. Ele sempre testa para ver se você não vai correr atrás do preço, né, tá? Foi lá de novo e voltou, tá? Mais uma vez testando para ver se você não vai correr atrás do preço. E a gente deixa ali a ordem lá, tá? Vamos ver de novo. Por enquanto ele fez um topo duplo ali, né? Tá? Foi no mesmo topo que ele tinha feito ali atrás, tá? Ele foi lá, tá? Fazer. E se ele romper aquele topo ali, pode ser que ele vá lá em cima, né? De novo, né? Tá? Lá no 500, né? Então, vamos ver o que o mercado quer fazer, tá? Agora eu mudei a minha ordem para 220, tá? Porque como ele não pegou no 200, agora também se ele quiser pagar, ele vai ter que pagar mais caro, né? Pagar 20 pontos mais caro, tá? Agora ele foi lá, ó, 200, tá? Não pegou o meu no 220. E fica vendo se você vai correr atrás, né, tá? É só você não tirar a ordem e deixa quieto, tá? Deixa ela quieto lá, tá? Se ele quiser liquidez, ele vai lá e paga mais caro, tá? Por enquanto o preço só brigando ali no 120, né, tá? Caiu de novo, voltou aqui para 80, 90, voltou de novo para 130, 140, voltou, deram uma batida, veio aqui para 60 de novo, tá? É que o mercado é sempre assim, né? Voltou pro meu preço de novo, tá? E por enquanto não deu gain lá, né? Tá? Mas a ordem continua lá no mesmo ponto, tá? Isso é uma coisa que eu já observei muitas vezes, né? Tá? Durante muito tempo. Como que os robôs se comportam, né? Tá? Então, por exemplo, se você colocar uma
venda ou uma compra 200 pontos distante do preço atual, geralmente ele vai lá, né, tá? E se você colocar uma compra ou uma venda 20 pontos, 30 pontos do preço atual, geralmente ele corre do preço, tá? Para ver qual é a tua intenção. Se a tua intenção, se você tem urgência ou não em comprar ou vender, tá? Você vê que ele foi lá de novo, tá certo? Ó, fez um topinho um pouquinho abaixo do último topo ali. Não passou lá ainda, né? Tá? 190, 95, 200, 200 de novo. Parece que é pessoal, né? Com você, né? Tá? Mas não é não, tá? Ele só tá testando. Ele só tá testando o mercado. Ó. Foi até o 215. Por 5 pontos não pegou, voltou para baixo de novo, tá? E na próxima que ele for lá agora, ele pega, tá? Sempre com paciência, esperando o preço. Quem move o mercado é sempre o grande player, né? Tá? É sempre o big, né? Tá? Agora pegou, tá? Então você vê que é preciso paciência, esperar, né? Tá? Ele bateu aquela hora no meu preço, voltou, né? Tá certo? Bateu de novo no preço, voltou, tá? Então, várias vezes ele vai te testando. E agora o que a gente tem que fazer? Esperar uma nova oportunidade, tá? Não é porque a gente saiu do trade agora que a gente já tem que entrar obrigatoriamente em outro, né? Tá? Então você tem que deixar o preço trabalhar agora, mostrar o que ele quer fazer, tá? O que a gente tem aqui? Ele fez uma boa subida, depois fez uma boa descida. Ali, ó, tô marcando para vocês, ó, onde é que eu entrei e onde é que eu saí, tá? Isso que é importante no day trade, né, tá? Você comprar mais barato e vender mais caro, ou vender mais caro e comprar mais barato. A ordem não importa. O importante é o saldo final, tá? Vamos ver se ele vai andar para baixo. Se ele andar aqui para baixo, a gente vai comprar mais embaixo, né, tá? O preço está andando. Entrou um fluxo bom de venda ali, ó, tá vendo? Fluxo forte, né? Só que em seguida houve uma absorção, tá vendo? Nesse candle de alta ali principal, o fluxo foi na venda, mas mesmo assim o preço subiu. Isso indica que houve uma absorção. Os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, mas entrou compra. Os vendedores agora de novo tentaram empurrar o preço para baixo e entrou compra. Está entrando compra. O fluxo não é grande comprador, mas o resultado está sendo comprador, tá vendo? Ele está conseguindo levar o preço. E agora, ó, tá certo? Ele levou o preço de novo lá no topinho, né? Tá? Ali onde a gente saiu, ó, tá vendo? O preço foi para cima, passou aquele topo, tá? Já andou mais de 100 pontos da onde a gente saiu ali. Continua indo para cima por enquanto. Onde é que poderia ter venda? Lá para cima do 560, né? Tá? Uma primeira venda poderia ser feita aí no 465 e uma segunda lá no 560. Mas eu tô aguardando
ver o que ele realmente vai fazer, tá? Essa linha aí é uma linha de topo anterior lá atrás, né, tá? Acho que ela tá marcada aí. Agora chegou ali, ó, fez um candle de indecisão e entrou fluxo vendedor, né, tá? Mas em seguida já entra a compra, leva o preço para cima, tá? Esforço e resultado, né, de Wyckoff, né, tá? Bem traduzido ali naquela alta ali agora. Com pouco esforço ele teve resultado, né, tá? Ele anulou a queda, né, tá? Agora mais uma vez os vendedores trazem o preço para baixo. Agora com bastante esforço, tá? E com um resultado igual ao resultado anterior, né, tá? Então vamos ver se vai entrar comprador, anulando isso aí também de novo, tá? Que eles fizeram ali atrás, ou se vai entrar fluxo vendedor mantendo a queda, né, tá? Mantendo a venda que começou ali atrás, ó, tá vendo? Logicamente, se tivesse obrigatoriedade de entrar aí, eu entraria vendendo, tá? Não entraria comprando. Mas o histórico recente ali do preço é para cima. Essa é a memória. O preço está demorando a se definir, né, tá? Ele foi novamente ali para cima com pouco volume, tá? Mas ele consegue o resultado, tá? Que é levar o preço para cima. O que significa isso? Significa que não está tendo vendedor defendendo a venda, né, tá? O comprador, com pouco esforço, ele consegue levar o preço para cima, mesmo com a bolsa em queda, né? Olha lá. De novo, né, tá certo? O vendedor está tentando trazer o preço para baixo, mas o comprador vai absorvendo. Agora eu coloquei ali uma ordem de venda ali no 575, que é o rompimento daquele último topo ali, né, que tem. Vamos ver se vai lá, né, tá? Ali é uma venda de risco. O fluxo no momento, a gente dá para ver assim claramente, ele é muito mais comprador do que vendedor, né, tá? Então, mesmo com pouca agressão na compra, ele consegue levar o preço para cima, né, tá? Mas o vendedor não desistiu, né, tá? Ele tá tentando de novo trazer o preço para baixo. Vamos ver. Se ele não for lá em cima, né, tá? A gente vai buscar pontos de compra mais embaixo. Entrou uma forte venda ali, tá vendo? No candle, 2 candles atrás ali, ó. Mas o resultado dessa forte venda não foi o esperado, tá? Então o comprador ele continua absorvendo a venda, tá? Quando o preço vem para baixo, o comprador absorve. Mais uma vez, ó, o vendedor tentando trazer o preço para baixo. O preço aos poucos vem escorregando um pouco, né? Nada a fazer por enquanto, só aquela ordemzinha de venda lá no 575, 300 pontos para cima da onde o preço está. Sei que tem muita gente que fala assim, mas se o preço vai lá em cima na venda, por que você não compra aí, né, tá? Porque eu não tenho ponto de compra no momento aqui, né, tá? Então eu tenho um ponto de venda lá em cima, mas não tenho um ponto de compra aqui. Então ele vindo aqui para baixo, ó, tá certo? Ele está vindo,
Aí sim, né, tá certo? Aí eu vou colocar um ponto de compra aqui, tá? Para fazer um trade na compra. Vamos aguardar ver se ele vem, né, tá? Um fractal menor ele já tá fazendo de novo ali um repique, né, tá? Do comprador. Você vê que o vendedor agora, tá certo? Ele consegue defender a posição dele com menos esforço, ele traz o preço para baixo. Ou seja, o comprador agora começa a sentir a força do vendedor. Porque nesse repique aqui, ó, tá, o comprador deu o sangue dele, né, tá? Entrou bastante fluxo. O preço deslocou, mas em seguida, com pouca quantidade de saldo vendedor, eles trouxeram o preço para baixo. Você vê como a POC é importante, né? Aquela linha vermelha ali no volume profile. Ele tocou na POC e voltou para cima, tá? Porque aí é o ponto de maior negociação do dia, tá? Vamos ver. Por enquanto, nada. Se ele perder aqui esse fundo, né, tá? Ali no 140, 130 mais ou menos, né, tá? Então, se ele perder aquele fundo ali, aí sim, aí ele deve estar um movimento bom. Fez um pivô de alta ali, tá vendo? Rompeu o pivô, entrou o fluxo comprador, tá? Mas em seguida, ó, eles trazem para baixo. Isso é o que mais acontece, né, tá? E onde é que vão estar os stops? Os stops vão estar embaixo daquele fundinho ali. Como o mercado estava demorando para ir, eu dei uma parada na gravação e voltei a gravar depois de novo. Mas o preço não se deslocou daquele range que estava, né, tá? Entre a POC e lá o 500, né, tá? Eu deixei uma compra aqui agora, tá certo? Abaixo ali dos 120. Acredito que ele vai pegar, né? Mas a gente tem que esperar. E se ele perder ali abaixo dos 120, ó, ele pode vir ali pro 0,60 mais ou menos, que tem um suporte ali também importante. E se perder ali, ele pode vir lá pro 83, 1030, mais ou menos isso, né? Tá? E nada impede que ele continue descendo e vá procurar novas mínimas, né? Tá? Até mesmo mínima do dia, né? Tá? Eu pus uma compra ali agora no 150 para ver se eu chamo o preço, tá? Que é logo abaixo do último fundinho ali, ó, tá vendo? Que o preço chegou e não desceu. Não veio aqui no 120. Se ele chegar ali no 150, eu cancelo o 120 e aguardo, né? Tá? Já cancelei o 120 e vamos ver se ele pega ali no 150. Geralmente ele pega no 150 e já vem mais para baixo também. Por enquanto nada. Fazer. Preço, como sempre, né? Tá certo? Tem que dar um drible, né? Tá certo? No mercado. Faz que vai para baixo, vai para cima. Faz que vai para cima e depois vem para baixo. Por isso que você tem que ter critérios para entrar, motivo e paciência, tá? Aguardar o preço realmente se deslocar.
Ele tá vindo agora, tá consumindo a liquidez ali dos comprados, né? Ele consumiu a liquidez ali até os 180. Aí já volta um pouco para cima e vamos ver se ele vai vir consumir mais a liquidez aqui embaixo, tá? Entrou fluxo comprador. Entrou um fluxo comprador, mas nada do preço ainda, né? Tá deslocar muito. Mais uma vez tentando ir para cima. Será que ele vai pegar lá a venda? Ele veio perto da compra que não pegou. E vamos ver se ele vai pegar a venda lá, né? Você como o mercado é imprevisível, né? Tá? Tinha tudo para vir aqui pegar a compra, não pegou. Agora tem tudo para pegar a venda. Também por enquanto nada. O preço foi lá em cima, não pegou. E agora volta aqui embaixo novamente, né? Tá? E aí vai fazer o que ele sempre faz, né? Tá certo? Vai pegar a compra ali. E daí dá aquela descida, né? Deu uma brecada ali, ó. Quando chega perto do suporte, né? Começa a entrar comprador. Aqui dá aquela brecada para o pessoal subir no trade. Quem quiser se aventurar, vai subindo. Olha quantas vezes ele passou ao redor da POC, né? Tá? Dessa linha vermelha do volume profile. Mercado ainda indeciso, mas ele não rompeu para cima, não rompeu para baixo. Ou seja, ele está totalmente lateral ali mesmo, né? Tá? Mas essa lateralidade, uma hora para. Ele vai ter que escolher um lado, né? Tá? O preço chegou perto mais uma vez e já vai para cima, tá? Mais uma vez chega perto e volta para cima. Parece sempre que é pessoal, né? Agora finalmente pegou, né? A minha ordem. Vamos lá.
teria pego a ordem ali mais embaixo, tá? Que eu ia comprar no 120, né, tá? Então ele já veio ali para baixo 120. Agora que você mudou, né, tá? Aí ele já vem contra. Porque você sempre tem que ter um motivo, né, tá? Para entrar. Eu queria entrar ali no 120, por quê? Porque era a perda daquele fundo ali, né, tá? Aí eu mudei para o 150, por quê? Porque era um fundo um pouquinho mais alto ali que ele não perdeu antes. E agora a gente está com um comprado. Espero ele desenvolver um pouco ali para a gente colocar a venda, né, tá? A realização do nosso lucro. Para isso preciso que ele dê mostrar agressão na compra para cima, mais um pouco, né, tá? O preço está tentando ir agora, ó, tá certo? Vai até o 200, tá? Mais uma vez, está tentando ir, não vai. Então, se ele não vai para cima, ele veio para baixo, ó, já perdeu de novo, ó. Aquele último fundinho ali, poderia ter comprado mais. Aí podemos pensar nas compras aí agora, né, tá? Acabou de perder ali o fundo, tá vendo? Mas o preço não cai. E entrou venda ali, ó, tá vendo? Fluxo de venda, mas o preço não caiu. Então com isso eu vou comprar, né, tá? Chama compra ali, ó, tá certo? Mais uma vez na perda ali do fundinho, né, tá? Ele vem até o preço e não pega. E vai sempre testando a gente, né, tá? Pra ver se você vai correr atrás do preço. Agora pegou, tá? Tô com 2 comprados agora, tá? Agora estou comprado ali no 0,80. Vamos ver o que ele vai fazer. Assim que eu compro ou vendo, né, tá? Eu não coloco a ordem imediatamente, tá? De saída. Eu espero o preço andar. Deixa o preço andar. Agora ele já chegou de novo no nosso preço ali. Eu coloquei uma saída lá no 80, tá? No 180, quer dizer. O preço médio meu tá no 80. Tá? Então, ali daria 100 pontos, né? Tá? Já são 9,55. O financeiro hoje tá meio devagar ainda, né? Tá? Então, a gente tem que esperar a oportunidade mesmo. Né? Por enquanto, o fluxo está mais na venda, tá vendo? Mas tá querendo entrar compra ali, ó, tá? E não tá deixando o preço cair, né, tá? Apesar do fluxo de venda ser bem mais forte, o preço não estava caindo. Agora ele deu uma escorregada, veio mais para baixo. Ele está numa região onde teve menos negociação hoje, tá? Você vê que ali do lado esquerdo ali você tem o volume profile, né, tá? A sombra dele. Você vê que essa região é uma região que teve bem menos negociação hoje, né, tá? Então, a região de mais interesse de negociação tá lá para cima, no 250, né, tá? Então, cerca de 400 pontos acima do preço atual. O preço continua caindo, tá? Nós já estamos com 80, 90 reais de prejuízo nesse trade.
Agora houve uma grande agressão na venda, mas o preço não caiu, tá? Então a gente vê ali, ó, ele perdeu ali um fundo, né, tá? Tem um novo fundo aqui embaixo, no 780 por ali, né, tá? E o mercado mostrando agora a agressão na compra, né, tá? Agora entrou o comprador, tá? Bastante agressão na compra. Levou o preço para cima do meu preço ali, ó, tá? Você vê que ele chegou a ficar mais de R$ 90 negativo, né? Tá com 2 contratos, esse trade. E agora tá trabalhando em cima do preço dali para cima, né? Tá? Agora o preço subiu e deu a nossa saída, tá? Lá no 180 e o outro eu vendi um pouquinho mais para cima, né? Tá? Então aí mais um trade realizado, né? Tá? Com 2 contratos, financeiro sendo construído, R$ 331. E vamos aguardar uma nova oportunidade. Chega o preço andou bem contra, depois andou bem a favor, tá? Então você tem que esperar, né, tá? Tem uma venda lá em cima no 575. Você vê que o fato de o preço ter subido bem depois, significa que a saída foi legal, né, tá? Não foi uma saída justa, né, tá? Eu não gosto muito de quando eu saio e o preço já cai, né, tá? Eu prefiro que o preço se desenvolva mais, que mostra que a gente saiu até cedo, né, tá? Mas não houve um grande risco na operação, né, tá? O mercado vai tentando ir para cima. A gente continua com uma venda lá no 575. Olha que subida que ele fez, né, tá? E, de repente, não menos que de repente, entra um grande fluxo de venda aí, ó, tá vendo? E já trouxe o preço aqui para onde eu dei a minha saída, né, tá? Então agora a gente já coloca um novo topinho ali, tá? E vamos ver, né, tá? Tem um topo aqui, tem um fundo aqui embaixo e tem um topo mais lá em cima. Agora o mercado veio realmente para baixo, tá? Fez uma compra no fundinho aqui, ó. Já pegou. Vamos ver, tá com força agora para baixo, ó, tá vendo? Mas entrou comprador ali, ó. Vamos ver o que ele faz. Se vai para cima. Estamos com um comprado ali só. Se ele vier para baixo, a gente vai buscar novas entradas, né? O motivo da entrada ali foi por causa daquele fundo rompido ali, ó. Eu tinha deixado a compra justamente nele. Aqui a gente vê bem a sacanagem no mercado, né? Tá? Olha como ele subiu praticamente reto e depois caiu também praticamente reto. E agora ele encontrou uma zona de conforto aí onde ele está congestionando, né? Tá? Então ó, já teve vários candles ali de 3.000 trades com uma variação pequena, né? Tá? Com range pequeno, né? Tá?
Então, o mercado por enquanto ali, ó, sem novidades, né, tá? Não vai para cima, não vai para baixo. Eu vou colocar uma venda mais em cima, ó, lá nos 183 mil, se ele for. Por enquanto o preço trabalhando ali no 850. Em termos de volume profile, você vê que ele está trabalhando numa região onde teve menos negociação hoje, né? Tá. Preço acumulando volume aí nessa região. Os grandes players estão montando posição aí, né? Tá. Nada ainda do preço se deslocar em nossa direção. Fiz mais uma comprinha ali embaixo. Coloquei agora uma venda ali no 895, vamos ver se vai. Ali dá 100 pontos, né, tá, do meu preço. Vou colocar coloquei mais uma venda ali no 940, tá? Um pouquinho para cima daquele topo anterior ali, ó, tá? Então 895 é um pouquinho abaixo do topo e 940 um pouco acima. Vamos ver se ele vai, né? Preço brigando novamente para baixo. Tem que sempre esperar, né? Tá certo? Tem que esperar o preço trabalhar. Ele ir, voltar, ir, voltar. Continuo com a venda lá no 895, tá? Chegou lá no preço e volta, né, tá? Como sempre ele faz. E vai fazer um teste, né, tá? Para ver se você corre atrás do preço, né, tá? Aí você não correu, ele deve ir lá. Pegou lá, né, tá? 895. Vamos ver se ele pega a outra lá, 940. Geralmente ele vai direto, né, tá? Mas não foi. E voltou para ver se você vem mais barato, né? Se você vem vender mais barato.
Veio para baixo, de novo, tá? Nada de ir lá dar o gain pra gente completo, tá? Veio para baixo, não tem problema. Se ele vier mais para baixo, eu vou comprar mais, tá? Eu só tenho que esperar entrar fluxo na compra, né, tá? Tem que esperar algum sinal. Você vê que agora entrou fluxo ali, né, tá? O preço voltou lá pro meu preço. Perdeu de novo a mínima ali, ó, tá? Vindo para baixo, tá? Tem uma linha de VWAP anterior ali também, ó, tá? Que pode ser pode dar um suporte ao preço, né, tá? Fazendo novas mínimas. E aqui eu entro com mais um na compra, tá? Ó. Entrei ali no 470. Vamos ver se o preço veio mais para baixo. Aí o preço já foi para cima de novo. Eu entrei com mais um agora ali no 495. Estamos com 3 contratos ali agora comprados. Esperando, né? Tá? Esperando o preço se deslocar para cima agora, né? Tá? Mas a gente tá sempre na dependência do grande player, né? Tá? A gente comprou ali mais 2 e vamos aguardar. Então, o preço agora começa a se deslocar para cima. Vamos ver se ele vai. Eu vou sair com um ali no 685. Se o preço for lá. Eu vou pôr mais um para sair ali no 695. E o terceiro estou esperando ainda o preço chegar mais próximo, né, tá? E coloquei lá no 710 para sair, também com mais um. Então ali, ó, no 685, 695 e no 710. E foi lá perto, voltou. Lá perto, volta, né, tá? Você vê que ele sempre faz a mesma coisa, né, tá? Ele vai testar para ver se realmente você quer vender, se você tem urgência de vender, tá? Chega perto várias vezes e não vai, né, tá? Encostou no preço, tá? Não pegou. Parece que é brincadeira, né, tá? Mas não é, é assim mesmo, né, tá? Então você tem que ter muita paciência e esperar o preço se deslocar.
E agora eu vou fazer o seguinte, ó, tá certo? Eu ia vender ali no 685, tá? Agora eu levei o preço mais para cima, tá? Pus lá no 720, aquele que eu ia vendendo no 685. E os outros eu deixei no mesmo preço, não mudei. Então, se ele quiser agora, ele vai ter que pagar um pouco mais caro. O preço voltou aqui no meu preço. Tem mais uma ordem que eu preciso colocar de venda, né, tá? Tem só duas ordens colocadas ali. O preço volta para baixo de novo, tá? Vamos ver se ele vai perder a mínima ali, né, tá? Do dia, no 415. Ela perdeu a mínima, tá? Do 415, foi até o 375. Em seguida já entra comprador, tá? Ali ele roubou todos os stops ali, ó, o tamanho da agressão na venda que teve ali, né, tá? Ele roubou todos os stops ali e já volta para cima de novo, ó, tá? E agora pegou nossa venda lá, ainda ficou um para vender. O último lá que ficou para vender, coloquei lá no 760, tá? Ali ele ainda não pegou. Vamos ver se ele vai lá, né? Tá? Acredito que vai porque é um topo, né? Que ele acabou de fazer ali, ó, tá vendo? Geralmente ele vai testar novamente, né? Tá? Depois disso ele pode até vir para baixo. Mas geralmente ele vai testar novamente aquele topo ali, ó, tá? Buscar liquidez lá, né? Tá? O preço está chegando, foi no 740, 745, 750, finalmente pegou, tá? Então mais um trade realizado, 135, 131 pontos, né, tá? Com 4 mini contratos, financeiro sendo formado aos poucos. Por enquanto, R$ 436, são 10 horas e 16 minutos. Agora é esperar nova oportunidade, tá? Vamos ver se ele vai vir aqui para baixo. Aproveitando ali o começo de entrada de fluxo ali, ó, o preço deu uma corrigida e eu acabei entrando ali comprado, né, tá? Mas é no risco ali, né, tá? Então, tava no comecinho da entrada de fluxo, comprador, e eu entrei comprando com um ali e deixei mais uma compra na perda da mínima aqui, ó. E vamos aguardar ver o que o mercado quer fazer, né, tá? Bolsa caindo mais de 1%, né, no dia de hoje. E a gente fazendo uma conta ali. Compramos ali no 570. E agora vamos aguardar ver o que vai fazer, né? Olha lá,
veio aqui embaixo, perdeu a mínima do dia, né, tá? E pegou a minha compra que estava ali aguardando. Aquela primeira compra eu fiz porque achei que talvez ele não viesse na mínima. Mas ele acabou pegando lá e pegou aqui embaixo também. Então, a gente tá agora comprado com 2 aí, né, tá? O preço já retornou no meu preço ali agora, tá? Então a gente já vai colocar uma venda lá nos 600 com o mini. E vamos aguardar ver se ele vai. Como ele voltou aqui para baixo, né, tá? Provavelmente ele vai fazer uma nova mínima agora, né, tá? Para estopar o pessoal. Aquela subidinha que teve ali agora, tá? Entrou bastante fluxo de compra, tá? Aí os vendedores não tiveram muita dificuldade para fazer o preço voltar de novo para baixo, para a mínima do dia. Mas está aparecendo comprador aí, tá? No momento os vendedores parece que deram uma trégua ali, não estão querendo levar o preço para baixo. Eu achava que eles vinham trazer mais para baixo o preço. De qualquer forma, a gente tem uma venda ali colocada nos 600, né? A gente está esperando ver se o preço vai. O mercado, por enquanto, sem uma decisão clara. Você vê que ele fez um fundinho ali atrás, depois ele fez um fundinho um pouco mais baixo, tá? E agora fez mais um fundo mais baixo, né? Nas outras duas vezes que ele fez fundo ali, novo, ele voltou para cima, né, tá? Então, já colocamos as duas ordens de venda ali, né? Pegou uma e pegou a segunda, né, tá? Então, mais um trade aí que já foi finalizado com mais 135 pontos e o financeiro chegando a 490. 10 horas e 21 minutos. Bom, aquela hora parei a gravação, né, tá? E agora já são 11 horas e 3 minutos e já temos aí um financeiro de R$ 1.898. Tá? Tive algumas boas operações ali atrás, onde eu entrei no fluxo, né, tá? Deu para alavancar legal e sair com um bom resultado, tá? Agora eu coloquei novamente ali uma ordem de venda ali no 260. Estou aguardando o preço chegar lá novamente. Um pouquinho antes do topo anterior ali, né? Porque muitas vezes ele não tem chego no topo. Agora eu reposicionei a ordem para 295. Então tá aqui o financeiro do dia já feito, né? Tá? Então teve pelo menos 2 trades muito bons ali, né? Um que deu R$ 624, outro que deu 517, o que ajudou o financeiro a crescer mais rápido, né? Tá? E agora a gente está esperando aquela vendinha ali, ó, que eu coloquei com um mini contrato, tá? Você vê que a gente sempre entra do mesmo jeito, né? Um mini contrato. Quando você vê uma boa oportunidade, você vê que vale a pena, né? Aí você pode alavancar, né? Tá? Como aconteceu ali atrás, tá? Então, vamos aguardar para ver. A bolsa no momento caindo 0,61%. Querendo ir ali na máxima ali. Já vou deixar a ordem de venda também lá em cima, lá no 540, tá? Acabei não colocando agora. Mas vamos ver como é que ele desenvolve aí primeiro, tá?
pega lá, pegou a nossa venda, tá? No 295. E vamos ver se ele vai vir para baixo ou se ele já vai lá para cima, né? Tá? Tem um topo lá que tá chamando ele ali em cima, né? Tá? Por volta ali do 500. O preço vindo para baixo, corrigindo um pouco. Já vou pôr minha saída ali no 155. Se pegar. O preço, como sempre, ele vem, encosta no seu preço, foge, né? Tá certo? Para ver se você vai correr atrás dele, né? Tá? Não veio pegar. Agora voltou mais uma vez, olha lá, tá vendo? Parece que é que ele marcou você, né? Tá? Veio 2 vezes ali, ó, tá? Veio 3 vezes pertinho do preço e não pegou. E agora finalmente ele pegou, tá? E deu mais um game pra gente. Então agora, ó, mais 140 pontinhos ali, mais R$ 28. Já chegamos a R$ 1.926 de ganho no dia. São 11 horas e 7 minutos, né? Então 2 horas de pregão. E a gente já fez aí R$ 1.900, né? Tá? Mais de R$ 900 por hora de mercado, né? Mais uma vez ele foi lá, ó, rompeu o topinho lá. E já volta de novo para baixo. Queria ter colocado uma venda ali, né? Não coloquei. Mas eu tô achando ainda que ele vai lá para cima do 500, né? Tá? Por isso que eu não quis colocar uma venda ali. Aí já teria dado gain ali também, né? Tá? Aquela operação ali com 74 contratos, né? Tá? Que a gente fez antes. Foi justamente nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Comecei a comprar lá atrás, em cima. E aí fui comprando. Conforme o fluxo foi entrando ali, ó, tá certo? Na compra, eu fui fazendo compras devagarzinho primeiro, tá? Aí depois começou a entrar fluxo maior, né, tá? Você vê que eu sempre fui comprando junto com o fluxo, né, tá? Então você tem que ter um motivo para você entrar, né, tá? Por que você tá entrando, né, tá? Então eu sempre entrei por causa do fluxo. Primeiro lá, a primeira entrada foi no risco, o restante foi tudo no fluxo. E ali, conforme o preço foi subindo, eu fui comprando mais, né, tá? E acabei saindo aqui, ó, nessa posição. Ali entrou ainda mais uma última compra um pouco para cima e eu já zerei tudo, né, tá? Aí o preço voltou a cair ali um pouquinho, eu já entrei de novo na compra ali e já saí com mais um gain ali em cima, ó, tá vendo? Então esse aí foi com um mini contrato só, né, que eu fiz. Então eu fiz primeiro um trade ali de 70 e poucos contratos. E depois esses outros 2 trades, ó, comprando e vendendo nesses pontos. Aí depois disso o preço subiu, né? Não voltou mais. E aí eu só fiz uma vendinha lá em cima, ó. Quando ele chegou lá em cima, aí eu vendi e depois recomprei agora ali, né? Tá?
que vocês viram. Foi esse último trade. E agora a gente vai aguardando aí, ver o que o preço vai fazer, tá? Se a gente vai encontrar mais oportunidades, né, tá? Então, olha lá, pus uma comprinha ali de risco, no 980. Se ele for para cima, a gente sai, né? Para cima de 100 pontos. Dependendo aí do apetite dele para cima, né, tá? Hoje, quase todos os trades bem acima de 100 pontos, né, tá? E acho que só 2 trades com menos do que 100 pontos. Tá indo de novo. Vamos colocar a venda um pouco mais ali para cima, no 170, tá? Naquele topinho anterior lá, tá vendo? Então, se ele for testar o topo lá, ele pega a nossa ordem de venda. O preço aqui ele está num movimento corretivo, né, tá, de venda, tá, de baixa. Eu pus mais uma venda ali no 200, mas essa venda é só para chamar o preço, tá? Eu vou cancelar ela daqui a pouco, se o preço for para lá, lógico, né, tá? Uma coisa que é interessante, que você olha ali no book, né? Você vê aquele monte de ordens ali, né? 200, 300, 500, 600 mini contratos, né? Para comprar, para vender, tá? Mas, pelo que eu observo, se você coloca um mini contrato e ele vem atrás do seu mini contrato, significa que a maioria dessas ordens que tem ali são só ordens dos HFT mesmo, né, tá? Então, tem poucos traders realmente negociando na bolsa o tempo todo, né, tá? Colocando novas ordens, tá? Porque se você coloca uma ordem, ele automaticamente ele vem até a sua ordem, né, tá? Ele identifica a tua ordem. Então, essa é uma coisa que eu notei, né, tá? Durante todo esse tempo observando o mercado, como que ele funciona. Eu falava assim, mas não é possível, né, tá certo? Um contratinho só não faz diferença pro mercado, né, tá? Mas faz, tá? Parece que não, mas faz. Porque a maior parte aí dessas ordens aqui, quando ele chega perto, elas são canceladas, na verdade, né, tá? Ele acaba não desenvolvendo, né, tá, elas. Por isso que se você começa a entrar agredindo ele, ele vai vir contra você, porque ele sabe exatamente quem está entrando e que você é uma pessoa física, né, tá? Por causa da tua corretora. Se você opera pela Genial, pela Clear, pela Toro, pela Rico, tá? Pela CM Capital, todas essas corretoras são corretoras de varejo, né, tá? São corretoras de pessoa física, tá? Então ele sabe onde é que você está posicionado, né, tá? Ele sabe quem é você, olha. Ah, tá vendo? Ele vai lá no meu preço, ó, e volta, tá? Já voltou 100 pontos, né, tá? Da minha ordem e não pegou, né? Lá no 170. Se eu tivesse colocado no 180, ele iria até o 175 e voltava. Então parece que ele sempre sabe, né, tá? Onde é que estão alguns players, né? Alguns players não, alguns traders, né, tá? Pessoa física. E aí eles vão lá, testam para ver se você vai correr atrás do preço, né, tá?
fala assim, não me pegou, então vou sair mais barato, né, tá? Aí você sai e o preço sobe, né, tá? Então, por isso que eu coloco a ordem ali e deixo, né, tá? E espero o preço andar. Quando é o movimento mais longe ainda o preço, né, tá? Eu ponho ele um pouco mais caro, vamos dizer assim, né, tá? Eu faço com que ele tenha que pagar um pouco mais. Ele vai ver que eu não tenho urgência de vender, né, tá? Quanto mais urgência você mostrar, mais ele vai vir contra você. E agora pegou a nossa ordem lá, tá? Mais um trade realizado. Você vê que ele pega a ordem e daí ele vai, tá? Até chegar na ordem ali ele não dava. Então, ó, mais 190 pontinhos, tá? Mais R$ 38, financeiro crescendo, R$ 1.964 já. Olha lá, indo em direção agora ao topo, né, tá? Então ali tem um topinho ali em cima, ó, vou pôr uma venda ali no 355 e vamos aguardar, né, tá? Vamos ver se vai fazer uma sacanagem de novo de não chegar lá e já cair. Olha lá. Entrou venda, né? Entrou uma agressão de venda ali importante. Naturalmente o mercado leva para cima de novo, tá? Que é os comprados defendendo a posição deles, né, tá? E você vê que ele não precisa fazer muito esforço para defender a posição dele agora, tá? Porque a venda está fragilizada, né, tá? Ela entrou, agora entrou, pegou lá a minha venda, tá? Rompeu aquele topinho. E agora vamos ver se ele vai dar um falso rompimento ou não, né? Estamos vendidos ali no 355. Fez um movimento bom para cima, né? Tá? Começando uma correçãozinha. Fez uma agressão naquele primeiro candle. Mas esse primeiro candle que ele faz uma agressão na venda, geralmente tem um rebote, tem um contra-ataque dos compradores, tá? Então, deixei uma compra aqui no 200, né? Para ver se ele vai pegar. Se ele pegar aqui no 200, a gente tem mais 155 pontos, né? Tá? De gain. Os compradores estão defendendo a posição, né? Tá? Levaram o preço de volta para cima. Você vê que a força dos vendedores para trazer o preço para baixo, depois que o preço sobe bem, para trazer o preço para baixo, geralmente precisa de um esforço maior, né? Tá? O começo é um esforço maior. Os comprados levaram o preço para cima de novo, fez uma nova máxima ali, né? Tá? E agora é só esperar ver entrar venda, né? Tá? Então precisa entrar fluxo na venda. A gente diminui aqui o gráfico para a gente ver, né? Tá? Onde é que o preço pode ir. Tem um topo lá atrás também, né? Tá? Que é um topo duplo que ele fez aqui também. E vamos aguardando aí para ver. Se ele vai ali no 560, né, tá? Que é onde tem aquele topo anterior ali, ó, tá? Que é importante. Ali eu tô marcando agora um gap, né? Tá certo? É um gap aberto ali de hoje. Então é importante a gente marcar porque
Vamos ver se ele vai fechar esse gap, né, hoje. Se pelo menos ele vai vir na região do gap, né, tá? O que é uma coisa esperada, né, tá? Então ali é um alvo do preço hoje, né, tá? Então a gente já colocou lá, o gap tá marcado. Ele vai ficar ali naquela cor lilás. Aqui, tô vendido com um ali, né, tá certo? Tá começando a entrar fluxo na venda ali, ó, tá vendo? Já entrou ali, ó, nesse candle. Fez um primeiro candle ali de venda. Aí o comprador agrediu, ele absorveu, né, tá certo, aquela venda. Aí entrou de novo um fluxo de venda, o comprador novamente absorveu. E agora entrou um fluxo na venda mesmo, né, tá, ó. Por isso que eu já vou entrando ali com mais contrato, ó. Eu vendi um, depois o preço caiu, eu vendi mais um. Aí o preço caiu, agora eu vendi mais um, tá? Estamos com 4 vendidos, conforme o preço vai se desenvolvendo, tá, ó. Entrou a absorção na compra, que vai tentar levar o preço para cima. Estamos com 4 vendidos ali. A gente entrou ali junto com o fluxo. Eu já coloquei uma venda ali, ó, tá certo, para baixo, para vender mais um, se ele chegar ali, tá no 435. O preço de novo foi lá, fez um topo de novo, tá? E vamos ver aqui se entra o fluxo de novo na venda, né, tá? Entrou o primeiro fluxo na venda ali, eles têm que continuar o fluxo na venda, né, tá? Para trazer o preço para baixo. Então, vamos ver o que eles vão fazer. Quando você identifica o fluxo, você tem que observar se ele vai ser negado ou não, tá? Porque para negar um fluxo de venda, tem que entrar um fluxo forte de compra, né, tá? Então, olha lá, ó, os vendedores estão vindo, tá? Vamos ver ali se a gente tem mais venda para baixo, tá? Eu já deixei uma venda ali no 435. Eu estou vendido no 481 com 4 contratos. Se ele vier ali no 435, eu vou vender mais um. E vou ficar com 5 mini contratos vendidos. Se ele for para cima, eu vou esperar, tá? O preço já veio para baixo, tá? Não pegou ali ainda a minha venda. Agora eu vou por mais vendas ali para baixo, ó, tá? Ó. Vou por uma venda lá no 375. Agora já estou com 5 vendidos, ó. Ó como o preço desenvolve rápido, né, tá? E agora eu já zerei ali, ó, tá? E acabei ali fazendo já uma compra agora ali, ó. Entrei com uma compra, tá? Depois que eu zerei lá. E já pus a venda ali no 355, tá? Chegando o preço ali e já faz o nosso lucro também, tá? Fizemos uma venda boa, tá? E agora fizemos já uma compra e finalizamos o trade, tá? Então, 2 trades rápidos, né? Um na venda, que deu 142 pontos, com 5 mini contratos, e um na compra, que deu 155 pontos, também com um mini contrato. Retornei aqui a gravação e agora ali estou com 2 vendas ali, ó, tá? Posicionado na venda. Fiz uma primeira venda ali perto ali do 170 mais ou menos, né, tá? E a segunda venda mais um pouco mais acima ali, ó, tá? O preço ainda subiu mais um pouco e agora ele está corrigindo. Então vamos ver se ele vai vir dar alguém pra gente aqui, tá? O dia já está terminando aqui para mim, né, tá? Já são 12h08.
preço ali ainda brigando, né, para não cair. Os compradores tentando fazer com que o preço volte para cima. Foi ali naquele topinho anterior que fez ali, ó. Já pega os stops de quem vendeu. E agora o próximo passo é ele vir aqui pegar os stops de quem comprou, que é aqui embaixo, ó. Ali por volta do... Nós estamos aqui com o financeiro, já tinha feito ali 2.250, né? Tá? E agora entramos nesse trade agora de venda. Você vê que o gap que tinha lá, aberto, foi fechado, né? Tá? Entre aquele período que a gente estava gravando e esse agora. Então, aquele gap foi fechado. E a bolsa está trabalhando ali praticamente no 0 a 0, né? Tá com 0,01, 0,02 de alta. Num dia que já trabalhou bem negativo, né? Tá com mais de 1% de queda. E agora está no 0 a 0. O mercado ali continua brigando, né? Tá sem definição por enquanto. A gente está aguardando ali com as duas compras, né? Uma no 140 e outra no 120. Vamos ver se ele vem para dar o gain para a gente. O mercado já ensaiando. Está ensaiando o preço vir para baixo. Vê que não está tendo nem agressão nem na compra nem na venda ali mesmo, né? Tá? Agora entrou o vendedor agredindo. E vamos ver se ele traz o preço aqui. Uns 140. Tem que cair 100 pontos, né? Tá? Então onde está o preço agora? O preço agora deu uma escorregada boa. Foi até os 190, 180. Voltou de novo ali no 180. Tá fazendo um teste, né? Tá certo? Para ver se você corre atrás do preço. Ó. Tá vendo? De novo veio até os 170. Agora veio até os 160. E agora pegou 140 e 120. Tá? Então, mais um trade finalizado. 2.309. Já são 21 operações no dia. Tá? Então, acho que pelo horário também, eu acho que tá de bom tamanho já pro dia, né? Tá? Então, ali ó, mostrando onde que eu entrei, né? Tá? Primeira venda. Segunda venda um pouco mais para cima, tá? Você vê que as vendas ali foram só no risco, né? Tá? Esse não foi um trade de fluxo, foi um trade de risco. E depois as saídas ali, né? Tá? Preço vindo para baixo. Você vê que depois das minhas entradas, ó, o preço subiu mais. Mas depois ele desceu e deu gain. Por isso que é importante ter paciência, tá? Esperar o preço trabalhar, esperar o preço te dar o gain, tá? Porque se você se afoba, toda hora você vai ser estopado. Tá? Então tem que deixar o preço trabalhar, tem que deixar o mercado andar, tá? Ele vai ser sempre assim mesmo, errático, né? Para cima e para baixo. E tentando tirar o dinheiro de quem compra, tentando tirar o dinheiro de quem vende. Então agora vamos ver os resultados do dia, da semana, dos últimos 2 meses. Então vamos aos números de hoje.
Foram realizados, no total, 21 operações, com uma média de mais de 100 pontos em cada trade. Apenas 2 trades que foram com menos de 100 pontos. E operei das 9 horas da manhã até o meio-dia e 12, ou seja, pouco mais de 3 horas de operações. No dia, nós fizemos R$ 2.309, num total de 21 operações, com uma média de lucro de R$ 109, com uma média de operações de 5 minutos. Nenhum loss. Já na semana, fizemos um total de R$ 11.601, em 105 operações, sendo 104 vencedoras e uma operação perdedora, que foi um erro operacional mais uma vez, por erro de clique, e acabei com um prejuízo ali de R$ 32. A média das operações foi de 5 minutos e a média de lucro em R$ 110. Já no horizonte maior, de 19 de janeiro até o dia 27 de março, eu fiz um total de R$ 101.105 em 999 operações, sendo 995 vencedoras, uma operação zerada e 3 operações perdedoras. Tanto a operação zerada como as operações perdedoras foram erros operacionais. A média de lucro ficou em R$ 101 e a média de tempo de cada operação ficou em 5 minutos. Então, sem mais delongas, desejo um bom final de semana a todos e bons trades na próxima semana.